Bom dia a todos e a todas, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa vos abençoar, vos proteger e guardar nesta manhã, que vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, que ao final do dia você tenha, aquela boa sensação de missão cumprida, de mais um dia de labuta, de muito êxito, muito conhecimento, sucesso. Que Deus possa abençoar e proteger os vossos pais sempre, e que Deus possa nos conceder um mundo mais saudável, cheio de paz, de esperança e felicidade. Meus filhos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, o nosso material didático de ensino religioso. Hoje vamos trabalhar o capítulo 3.2, que traz aí a temática gotas de chuva que correm no rio. E vamos, discutir essa temática, levando em consideração a importância do sentimento de pertença. Tá? Então, de fato, nós vamos tratar esse tema e tentar desenvolver em vocês um pensamento, uma atitude de se sentir pertencente, tá? Seja na família, seja na escola, seja na sociedade, seja na sua comunidade religiosa. Ter um sentimento de pertença, se sentir pertencente a um grupo, a uma família, à sociedade, à escola, isso é muito bom. Tá? Por quê? Porque quando você desenvolve a cultura do sentimento da pertença, você começa, de modo especial, a se sentir valorizado, mas também você começa a valorizar a sua comunidade, a valorizar a sua família, a valorizar a sua sociedade, valorizar aquilo que você faz parte, aonde você está inserido. Então nós vamos tratar sobre a questão da importância do sentimento de pertença e vou dar para vocês algumas dicas de como desenvolver o sentimento de pertença. Tudo bem? Então vamos aí ver o objetivo desse capítulo de hoje. Vamos fazer a leitura dos textos e a partir da leitura vamos tirar aquele conhecimento, aquele sentido de formação e de crescimento que é a nossa finalidade sempre, nas nossas aulas de ensino religioso. Tentar formar a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso interior, o nosso ser em seres humanos cada vez mais humanos, amáveis, morais, éticos, solidário e, por cima de tudo, pessoas sensíveis e gentis com o seu próximo, com a sociedade, com o mundo no qual todos nós estamos ligados e precisamos um dos outros. Então aí, meu filho, na tela o objetivo da nossa aula de hoje: compreender as religiões tradicionais como expressões mais antigas da religiosidade, as quais oferecem em linguagem simples e sábia o essencial do sentido da vida. Então, nós já havíamos tratado em aulas anteriores sobre questões de diversas formas de manifestação religiosa, concepções religiosas. E hoje nós vamos ainda, diante desse nosso capítulo, sempre retomar essas religiões, que a gente já trabalhou, que ainda vamos trabalhar algumas, mas sempre levar em consideração de que cada religião ela tem algo bom que pode ser associado à minha religiosidade, à sua. Então nós temos que procurar o que é bom na religião do outro e também oferecer o que é bom da minha religião e assim cuidar, proteger um ao outro. Tudo bem? Então aí o texto na tela, meu filho. Você cultiva amizade e assim reafirma seu direito de participar, opinar, receber atenção e confiar, como também desenvolver a capacidade de respeitar e guardar segredo. Mas o que aconteceria se os seus amigos e amigas combinassem uma coisa imperdível e esquecesse de avisar você? Nós reagimos de alguma forma quando não somos reconhecidos em nosso grupo. As culturas orais indígena e afro-brasileiras
favorece o sentimento de pertença a um grupo. Nelas, cada pessoa é responsável pela comunicação sagrada que mantém viva a identidade do grupo. As gotas de chuva enchem o rio. Os índios Pataxó, que vivem na Bahia e em Minas Gerais, usam uma bela comparação para ensinar aos filhos o valor de cada pessoa na aldeia. Cada indivíduo é comparado a uma gota de chuva que cai no céu e junta-se a outras gotas dentro do rio. O rio corre e leva fertilidade por onde passa. Ele só vai parar quando se perde no mar. Assim, cada gota de chuva sozinha evapora, mas unida às outras torna-se rio, depois mar. Que lindo, né, meus filhos? Então, aí os índios pataxós nos mostra de que desde cedo os adultos, os idosos, os anciãos, eles vão ensinando às crianças o compromisso de se sentir responsável pelo cuidar daquilo que oferece a sua sobrevivência, tá? Cuidar do rio, cuidar da floresta, cuidar da comunidade, cuidar da religiosidade e cuidar do patrimônio da fé é a responsabilidade de cada um dos membros que faz parte da comunidade, da família. Então aí na introdução que retrata, fazendo a pergunta se você imagina se os seus colegas fizessem um evento que fosse para você, não é? Algo que você gostaria muito de participar e ele esquecesse de convidar, você se sentiria triste, não é? Todos nós nos sentiríamos. Por quê? Porque se sentir, gente, pertencente a um grupo, se sentir pertencente a uma comunidade, isso nos dá autoestima e, por cima de tudo, isso nos eleva, não é? O nosso valor. Você se sente valorizado, você se sente membro ativo, importante da comunidade. Então, muitas vezes na nossa escola, na nossa sala de aula, não é? Sem se dar conta, nós acabamos, muitas vezes, por deixar o colega excluído. E não paramos para perceber, não é, que nós estamos, não é, sendo uma pessoa insensível de não trazer aquela pessoa para o nosso grupo, para envolver na nossa sala, para assim essa pessoa se sentir participante, não é? Sentir a pessoa pertencente à sala que ele faz parte. Participante, se sentir uma pessoa que de fato é admirada no grupo e, por cima de tudo, uma pessoa que é pertencente à nossa escola. Então, meus filhos, quando você se sente participante, quando você se sente, né, pertencente, quando você se sente importante, você começa a cultivar a importância, o cuidado, o respeito, tá? Pela comunidade. Então, isso deve ser cultivado em casa. Muitas vezes, se o pai, imagina que você teve um dia que você não foi para a aula ou não teve aula, se o pai levar você para o trabalho no qual ele tem e mantém a família, a casa, leva você para ajudá-lo, isso você vai se sentir também o desejo e a vontade de assumir os negócios dos pais no futuro. A mesma coisa quando o pai e a mãe juntam você para conversar, dialogar. Então, como é que nós podemos desenvolver o sentimento de pertença, seja ele familiar, seja ele comunitário, religioso, tá? Seja ele o sentimento de pertença do trabalho, da empresa, do estudo? É cultivando isso, tá? Então, cultivar a amizade é muito importante para que você desenvolva o sentimento de pertença de grupo.
eu não vou cultivar a minha amizade com os outros, eu sempre dou só patadas, eu sempre só falo com grosseria, só falo com ironia, não dou atenção. Você vai aproximar as pessoas de vocês dessa forma? Não. Você vai se sentir pertencente ao grupo? Não. Então, cultivar a amizade, isso é importante para que possamos desenvolver o sentimento de pertença do grupo. Tá? Da mesma forma, cultivar os relacionamentos comunitários da sua fé, da sua religião. Então, é importante você ir à catequese da sua igreja, é importante você participar dos momentos de culto, da missa, tá? Das reuniões comunitárias. Isso vai desenvolver em você o sentimento de pertença da comunidade de fé e vai chegar um tempo que não vai ser obrigado o pai estar mandando você ir. Conscientemente você vai por autonomia, por conta própria, tá? Reforçar os laços, gente, é muito importante para que você também possa desenvolver o sentimento de pertença. Como é que reforçamos os laços, tá? Podemos reforçar os laços da amizade, podemos reforçar os laços familiares. Não é porque eu tenho um amigo que eu nunca vou falar para esse amigo ou para essa amiga que ela é importante para mim. Tá? Nós temos, inclusive, o dia do amigo, o dia da amizade. É um momento importante para você reforçar os laços da amizade. Chegar naquela pessoa, dar um abraço, muito obrigado por você ser meu amigo. Muito obrigado por você fazer parte da minha história, da minha vida. Tá? Se você tiver sobrando um dinheirinho, pode até presenteá-los nesse dia. Mas eu vou esperar somente o dia da amizade, tá? O dia do amigo para oferecer esse gesto de carinho? Não. Tá? Todo dia é dia de você reforçar os laços das amizades. E muito mais ainda, meus filhos, é importante reforçar os laços familiares. Quantos, de vocês passa semanas, meses e anos sem sentar com o papai e com a mamãe, sem o celular e conversar? Conversar com o pai e com a mãe, como foi o dia de estudo, o que você aprendeu, quais está sendo a sua dificuldade nesses momentos de pandemia, que você está estudando sistemas tecnológicos, sistemas remotos. Conversar com o papai e com a mamãe. Mostrar como você está superando essas dificuldades, como você está aprendendo. Isso reforça os laços familiares. Mas também, quando você estiver com dificuldade, compartilhar com o pai e com a mãe. Muitos, Eu fico muito triste que eu tenho muitos alunos já jovens que não conversam mais com o pai, não conversam mais com a mãe. Um dia um aluno falou, professor, eu queria tanto conversar com meu pai como eu converso com você. Eu vou, entro no carro com meu pai aqui em Bragança e vou até Belém sem trocar uma palavra com ele. Isso é muito triste. E a pergunta é, como foi que se chegou a essa frieza, esse isolamento entre o pai e o filho? Por que, meus filhos, não foi cultivado o sentimento de pertença, de amizade, de companheirismo? E se você não sentar com o pai, não cultivar isso desde criança, e vocês já não são tão crianças mais, já são adolescentes e jovens, fica mais difícil quando se torna adulto. Aí o que acontece? O pai e o filho, a mãe acabam sendo estranhos. Aonde eu sou capaz de conversar com meus colegas na escola, meus colegas na praça, sobre o meu sentimento, sobre as minhas dificuldades, as minhas crises, e não tenho mais coragem de conversar com meus pais. Então, meus filhos, desenvolver o sentimento de pertença é importante a partir do momento também que você vai cultivar, vai reforçar esses sentimentos. Quanto mais vamos crescendo, mais nós devemos praticar essas ações. Tá? Depois, gente, compartilhar, é sempre muito bom compartilhar com a família momentos. Se seu pai e sua mãe vai a um balneário ou vai a um restaurante e lhe convidou, vá. E seria muito bom ir e nem levar o celular. Para no momento da mesa, enquanto você espera a comida chegar, espera a pizza chegar, você ficar conversando, trocando ideias.
e não cada qual com a cara no celular sem conversar. E o pior de tudo é que muitas vezes o filho diz: não, papai e mamãe, vão e traga a minha comida. E eu fico no computador ou no celular. Como é que você vai desenvolver o sentimento de pertença, de solidariedade, de amor? E aí, meus filhos, isso pode nos levar a consequências futuras. Porque se eu não desenvolver o sentimento de amizade, de companheirismo, de filhos, não é? Com meus pais, quando meus pais ficarem idosos, o que é muito comum acontecer? Eu me livrar dele, colocar ele numa casa de apoio de idoso e não cuidar. É isso que poderá acontecer. Então, se você tem esse cuidado, se você tem esse companheirismo com o papai e com a mamãe, enquanto criança, enquanto jovem, quando você se tornar adulto, né, quando também você se tornar idoso e seus pais estiverem bastante idosos, você não vai abandonar. Professor, mas eu pago uma enfermeira para cuidar deles lá numa casa de apoio. Conheço muitos que fazem isso, inclusive eu já fiz pastoral em casa de apoios. E conversei com idosos, não é, que estava lá, muitas vezes eles choravam, né? Eles não, por mais que eles sejam bem cuidados e tratados lá, mas não é isso que o pai quer. Ele criou o filho a vida toda com o intuito do filho cuidar dele na velhice. E agora o filho terceiriza o cuidado. Por quê? Porque não desenvolveu o sentimento de pertenças familiares. Então, os laços familiares não significa somente porque eu sou filho, tenho o mesmo sangue, que isso já basta. Não. A família tem que ser cultivada. A família, não é, tem que reforçar esses laços de pertença. A família é uma verdadeira riqueza, é um verdadeiro tesouro, Então, se você aprende a compartilhar dificuldades, se você aprendeu a compartilhar as alegrias, se você aprendeu a escutar, a corrigir, vai chegar um tempo que até o pai e a mãe vai te escutar e você vai corrigir o pai e a mãe. É assim que acontece, meus filhos. Eu tive, não é, a graça e a felicidade de ter 4 irmãos e ser criado por meu pai e minha mãe com muita dificuldade, com muita pobreza, mas nos ensinaram, nos solidificaram muito o sentimento de pertença, né? A riqueza familiar. Então, nos sentimos obrigados a cuidar sempre dos nossos pais. Tudo bem, meus filhos? Então, para encerrar, nós vamos aí ler o último texto do material de vocês, que traz a tradição religiosa, documentos de identidade. Nas sociedades indígenas e nas culturas originais africanas, a pessoa sente-se parte de uma força vital que tem origem no Criador e vem dos antepassados da natureza e dos seres transcendentes que aguardam e protegem. Esta identidade é mantida por meio dos ritos, símbolos, mitos e crenças que a aldeia conserva e transmite de uma a outra geração. Viver no território dos antepassados, venerá-los e respeitá-los, a tradição sagrada, que traz significado para a vida da aldeia, é o principal objetivo das culturas orais. No Brasil, as nações indígenas conservam tradições religiosas milenares. As tradições afro-brasileiras guardam ensinamentos trazidos da África há quase 5 séculos. E as tradições por meio da indicação do conhecimento sagrado. Os ciganos, da mesma forma, seguem rituais religiosos que os unem aos antepassados, ainda que professem a religião do país onde habitam. Em todos esses grupos étnicos, as pessoas são reconhecidas e valorizadas como sujeito responsável pela conservação da identidade do povo. Então, meus filhos, por fim, nós temos aí a noção de que a tradição e a cultura religiosa se perpetuou viva, porque de uma forma ou de outra, certos grupos, certas pessoas se sentiram pertencentes a esse fenômeno cultural, a esse fenômeno religioso,
a esse fenômeno da fé. E desejo que você também possa vir a se sentir pertencente e, se sentindo pertencente, venha se sentir responsável, acolhido, respeitado e amado, seja na família, seja na comunidade escolar, religiosa ou na comunidade social, política. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.